no taoísmo, esse nosso movimento de aceitação, ele é estimulado e visto como uma virtude por se tratar, por exemplo, de um comportamento de atividade sem ação. Como que funciona a atividade sem ação? Com esse conceito também de dar a outra face, de mostrar um outro aspecto da situação, que muitas vezes a gente acaba confundindo com essa questão da passividade. O dar a outra face é quando você tem um movimento, uma ação, mas ela é proativa. A reação é que é negativa. A reação é quando a gente instintivamente, ou até mesmo por um processo condicionado do ego, de uma defesa egóica, de querer tomar partido para si ou se proteger, enfim, uma reação que envolve sentimentos egóicos, né? Isso é visto como negatividade, é como você não estar consciente, né? Você não está presente no que está acontecendo. A ação que acontece no movimento da inatividade é aquela onde você está consciente do que está acontecendo e caso haja necessidade, você vai ter uma ação proativa e não necessariamente uma reação. E na reação onde a gente sempre estabelece aquele jogo, a competição, principalmente nos relacionamentos, né? Quando não tem o movimento, quando tem a passividade, que é uma falsa pacificação, muitas vezes, a pessoa entra em reatividade dentro dela. Ela fica ali movimentando aqueles sentimentos, aquele ressentimento, aquela negatividade, muitas vezes com o outro, mas até mesmo consigo mesmo, se achando merecedor daquilo que recebeu, né? Então, esse movimento proativo de dar a outra face permite que quando a pessoa está consciente, quando ela está presente dentro da experiência, ela possa de fato ter uma ação proativa, devolver com a outra face da moeda, né? Pode ser até com a mesma moeda, mas com a outra face da moeda, no sentido de mostrar o lado contrário. E na neurolinguística, né, a gente estuda e entende muito como esse aspecto pode funcionar até mesmo na comunicação, quando a gente usa de comunicação proativa, de uma linguagem saudável, que não necessariamente precisa ser passiva e não deve ser passiva, ela precisa ser proativa, no sentido de respostas seguras, respostas que permitam o despertar da consciência de cada uma das pessoas ali envolvidas. Os exemplos que nós temos disso dentro dos estudos da psicologia consciencial são de Jesus. Jesus, quando foi agredido, né, ele perguntava: por que me bates? Esse movimento, essa pergunta, fez com que o agressor, a pessoa que estava batendo nele, o soldado, parasse para refletir por que ele estava cometendo aquele ato. Assim ele fez também com Judas, assim ele fez com Pedro, né? Quando perguntou para ele se o amava. Todos os movimentos de permitir que a consciência fosse desperta. Isso é uma atividade sem reação, né? São exemplos de atividade sem reação. E são situações que, se a gente estiver consciente, desenvolvendo o aqui e agora, a gente consegue, com certa facilidade, aplicar na nossa vida, para sair do automatismo, daquela reatividade de sempre responder o que está ali pronto, né? Ativando o nosso instinto, mais os movimentos do ego, que muitas vezes levam a situações desastrosas e, consequentemente, aos conflitos que aparentemente são necessários, mas que não precisam mais existir na nossa vida também.